Domi, como sempre, nos últimos dias a gente tá falando bastante de Champions League, né? É, o destaque dessa semana. E olha, não é por nada, mas não foi uma semana qualquer para a Champions League. A Liga dos Campeões registrou nessa edição a maior quantidade de gols nos jogos de ida das quartas de final em mais de 10 anos. E é claro que os confrontos dessa quarta-feira ajudaram para esses números, então bora conferir. PSG e Barcelona fizeram mais um duelo digno de mata-mata da Liga dos Campeões. O primeiro tempo começou com os parisienses indo para cima, mas foi o Barça quem balançou as redes com o brasileiro Rafinha. No segundo tempo, o PSG voltou com uma postura diferente e virou o marcador com apenas 2 minutos. Dembélé aproveitou o rebote dentro da área e bagunçou a defesa e bateu pro gol para fazer assim um 1-1. Em seguida, Fabian Ruiz deu assistência açucarada para Vitinha, que invadiu a área e fez 2-1. Mas os visitantes voltaram a deixar tudo igual quando Rafinha recebeu o lançamento certeiro de Pedri dentro da área e finalizou de primeira. E o Barça ainda fez mais um quando Gundogan cobrou escanteio pela esquerda e encontrou a cabeça de Christensen, que testou firme para o gol e fez 3-2 e assim garantiu a vitória do Barcelona. Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-1. Logo aos 4 minutos, o goleiro Kobe e o defensor Maddison se atrapalharam na saída de jogo e Rodrigo de Paul abriu o placar. Pouco depois, outro erro da defesa. Samuel Lino recebeu de Griezmann e marcou o segundo. O Borussia Dortmund voltou melhor do intervalo e conseguiu descontar com Haller, que recebeu de Brandt na área e descontou. Os jogos de volta já acontecem na semana que vem e é claro que você confere tudo aqui na tela do SCC SBT. E falando em campeonato que você confere aqui, a Sul-Americana tá pegando fogo. E nessa quarta-feira, mais 3 brasileiros foram a campo e a gente teve uma vitória, um empate e uma derrota. O Fortaleza goleou o Nacional por 5-0. Já no início, Hércules aproveitou que a defesa abriu e mandou uma bomba, sem chance para o goleiro boliviano. Depois foi a vez de Lucero deixar o dele, 2 vezes seguidas. No segundo tempo, mal a bola voltou a rolar e o Fortaleza já fez o 4º gol. Pochettino cruzou pela direita e Pikachu só completou no fundo das redes, de primeira. O 5º veio logo depois, quando Machuca escapou pela esquerda e chutou forte para marcar mais um. Fim de jogo, Fortaleza 5, Nacional 0. O Bragantino foi derrotado por 3-0 pelo Racing. Logo no primeiro minuto, a equipe da Argentina abriu o placar com Salas. Depois, após uma roubada de bola pela esquerda, Salas avançou ao ataque e cruzou rasteiro na área. Adrian Martínez se livrou da marcação e mandou para as redes. O 3º gol saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Roger Martínez. O Internacional amargou o segundo 0-0 seguido na Sul-Americana. Dessa vez foi contra o Real Tomayapo. Tá aí os jogos dessa quarta-feira e agora a gente confere as partidas de hoje pela Sul-Americana. Olha só, o Cruzeiro entra em campo contra o Alianza Petroleira no Mineirão, 9 horas da noite e 7 horas tem Cuiabá e Metropolitanos. Tá aí pra vocês os jogos de hoje da Sul-Americana. E hoje tem mais partidas pela competição e a gente mostra pra vocês agora os brasileiros que vão entrar em campo. Hoje tem LDU e Botafogo no Casablanca, 7 horas da noite. E um pouco mais tarde, 9 horas, tem Palmeiras e Liverpool do Uruguai no Allianz Parque, 9 horas, tá aí pra vocês. Os jogos de hoje da Libertadores da América. E olha, o SCC Sport mostrou há alguns dias a incrível história de um senhor de 91 anos que correu a Maratona Internacional de Blumenau. O vozinho corredor quer fazer história e já se prepara para mais maratonas. Por isso, agora eu vou chamar o PC por aqui, porque essa história não para por aí. O PC descobriu que o vozinho, além de correr uma maratona, estava internado uns dias antes. PC, conta tudo essa história desse super corredor. Boa tarde para você.
Boa tarde, Dominique. É uma história incrível e a façanha do vozinho da maratona, o vozinho corredor, ela é ainda maior, porque nós descobrimos o seguinte. Primeiro vamos lembrar o pessoal de casa que nos acompanha agora. Aconteceu agora no final de março a Maratona Internacional de Blumenau e o seu Francisco de Lima saiu lá de Goiás, enfrentou uma longa viagem de ônibus, mais de 22 horas para vencer mais de 1.600 quilômetros de estrada e ele, aos 91 anos de idade, um fenômeno de vitalidade, conseguiu completar os 42 quilômetros da prova principal, depois de correr por quase 7 horas. Dá uma olhada só ele correndo aí, as imagens que a gente tem. O vozinho da maratona correu por quase 7 horas e completou a prova. Eu vou conversar agora com a fisioterapeuta, a Fabiane. Ela atendeu o seu Francisco logo depois dele cruzar a linha de chegada. Fabiane, como é que o seu Francisco chegou? Em que condições ele estava? Boa tarde. Boa tarde a todos. São Francisco ele chegou bem, com bastante dor muscular, com contraturas musculares e dores articulares que são típicas de corredores de longa distância, mas o quadro geral dele era bom. O quadro em geral dele era bom. E o estado do tênis chamou a tua atenção? Que tênis era esse que ele usava? Realmente chamou a minha atenção, tanto minha atenção quanto das outras pessoas que estavam ali por perto, porque ele estava com um tênis completamente inadequado, sem nenhum tipo de tecnologia que favoreça o corredor de curta, média ou longa distância. Era um tênis que estava gasto, totalmente gasto e apresentava furos do solado também. E por isso vocês decidiram ajudá-lo? Exatamente. Então, a partir disso, né, todo mundo que estava ali por perto ficou sensibilizado com a situação e daí a gente montou uma vaquinha online que era para arrecadar fundos para conseguir comprar um tênis para o seu Francisco e também arrecadar fundos para que ele consiga participar de outras maratonas, visto que ele é realmente um estímulo para todos nós, né, para todo mundo, todos os atletas e não atletas. Rapidinho, qual é a lição maior que ele nos dá? Bom, a lição do São Francisco, eu acho que é assim, eu imagino que as pessoas todas queiram envelhecer como o São Francisco, completamente ativo e saudável. Eu acho que ele deixa uma lição bem importante para as pessoas que correm, corredores de rua como ele e praticantes de esporte como ele também, né? Que a idade não é o que limita a tua prática esportiva. E da mesma forma eu acho que ele deixa uma outra lição para as pessoas que são sedentárias e para os idosos também, que a atividade física ela cabe para qualquer idade. Para qualquer idade. Exemplo, né? Exatamente, é um exemplo. Obrigado, Fabiane. Olha só, e sabe o que foi mais incrível ainda, Domi? Ele está se preparando para uma nova maratona. Ele começou a correr aos 75 anos de idade, já tem 148 maratonas disputadas, vai correr agora final do mês em Brasília. Ele quer completar 3 maratonas por mês. Sabe o que é mais incrível nessa história aí, Dominique? Que naquela semana, 3 dias antes da maratona, ele passou mal aqui em Blumenau. Ele teve uma longa viagem e foi parar no Hospital Santo Antônio. Ele ficou 2 dias internado no Hospital Santo Antônio. Ele chegou na quinta tarde, ficou na sexta e no sábado ao meio-dia ele foi liberado. Recebeu a alta médica com uma orientação. Seu Francisco, o senhor não pode correr amanhã. Seu Francisco driblou os médicos, foi lá para a Vila Germânica, pegou o kit e correu a maratona. Domi, eu sei que o tempo já está esgotado, mas eu preciso dizer, é um consenso entre os especialistas. Praticar atividade física regularmente garante qualidade de vida, sim, bem-estar e é a chave para a longevidade. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, o seu Francisco está aí para provar para todo mundo que correr faz bem demais. Domi. Obrigada, PC, pelas informações. Eu e a Maria estávamos aqui perplexa com a história do seu Francisco, porque é inacreditável, né, Maria? 91 anos correndo uma maratona e a gente estava falando como a gente é sedentária, né? É uma lição Fale de por vida. você, Dominique. Não, gente, mas é uma lição mesmo, né? Como o PC estava trazendo ali, ele começou, tem gente que fala assim, não tem mais idade. Ele começou a correr aos 75 anos de idade.
e já correu 148 maratonas, agora com 91 anos de idade. Dominique, uma lição pra gente mesmo, Vamos né? começar, né, Maria? Agora a gente tem que começar. Não tem mais desculpa, Dominique. Não tem. Tô sabendo que os dois aqui vão começar também, né? 75 não, falta 50 anos pra eu começar a correr. Pra mim, faltam 15. Ainda dá Vai tempo, ser. Roberto. Quando bater dá 75, eu começo. Ainda dá tempo. Tá aí o segredo. O povo faz educação, exercício físico a vida toda. Tem que começar aos 75. Fernando. Tá certo? Tá Mas se tu certo. faz antes, Tô é brincando, capaz hein, que tu turma? Senão chegue. eu vou pra internet me xingar lá. Tô brincando. Eu faço regularmente. É verdade. 3 Só falta vezes por correr semana. agora. Eu corro também. Eu tô Eu por faço causa da minha 4. lombar, né? Você faz 4? 4? 4 vezes. Eu faço 3. Aí, ó. Quem faz mais aqui nesse estúdio? Você faz quantas eu vezes não por semana? faço Eu mais. faço 7 quilômetros. Eu dou uma corridinha às vezes. Você viu? Então tá bom. A gente quer viver bastante, Roberto. Quer viver bastante, viu? Vi? Faça exercício. Tá Pega o certo. exemplo do Vovô vovozinho. Francisco. Vovô corredor. Vovô corredor.